Muito estimado Padre Darcy, pároco desta querida e amada, dinâmica paróquia do Divino Espírito Santo, aqui de Planaltina, Goiás. Queridos ministros, agentes da liturgia, da Secretaria de Comunicação, do Serviço de Comunicação da paróquia, que transmite as celebrações para que os internautas, aqueles que seguem a paróquia, especialmente os doentes, os que estão em suas casas, possam rezar conosco. Povo de Deus aqui presente, hoje celebramos o 5º dia da novena da Divina Misericórdia, tão querida, tão amada por vocês, que todos os anos fazem esse movimento bonito dentro da 8ª de Páscoa para vivenciar esse grande dom de Jesus por nós, que é a sua misericórdia. Santa Faustina, que teve as visões de Jesus ressuscitado e transcreveu tudo isso no seu diário, nosso Senhor pediu a ela que fosse realizada a novena da Divina Misericórdia e que fosse também exposto o quadro da Divina Misericórdia para que todos nós pudéssemos contemplar ali, naqueles raios bonitos que saem do coração de Jesus, o amor de Deus por nós. A nossa diocese vive o ano temático do querigma, em preparação para o nosso jubileu de 50 anos, que a diocese irá celebrar no mês de outubro de 2029. Este ano estamos meditando o querigma. O ano que vem será a catequese, no ano 2028 a liturgia e 2029 a mistagogia, que é a inserção no mistério, o conhecimento dos sinais misteriosos de Deus na nossa vida. Os Atos dos Apóstolos, que é a leitura de hoje, o capítulo 2, é um texto fantástico para a nossa vida católica, porque este texto é um discurso, é um anúncio fundamental, talvez o primeiro anúncio querigmático depois da ressurreição de Cristo, que é realizado por São Pedro. O apóstolo, após a vinda de Pentecostes, ele sai do cenáculo, já tinha uma multidão ali reunida para saber o que estava acontecendo, aquele barulho, aquele rumor diferente que nunca ninguém tinha escutado. E então o apóstolo sai a pregar. E ele anuncia o Cristo, que os judeus mataram. E anuncia que ele está vivo. Anuncia o fervor do amor do Pai por nós. O primeiro tema do querigma. Deus nos ama. E São Pedro diz também que o pecado é esta realidade que contrasta com o amor de Cristo, com o amor de Deus, e que é preciso aceitar o Cristo que está vivo, ressuscitado, para que a nossa vida ganhe sentido. Porque, aliás, uma vida sem Jesus, ela não tem sentido. Uma vida sem o Cristo é uma vida incompleta. E São Pedro diz a eles que eles precisam realmente fazer uma decisão por Jesus. Essa palavra é muito forte, decidir-se por Cristo. E eu espero que aqui todos nós já temos a nossa decisão bem elaborada, bem aprofundada por Cristo. Porque às vezes a gente pode estar na igreja há muitos e muitos anos sem que o nosso coração tenha feito
uma adesão profunda a Jesus. Isso significa que Ele vai passar a ser o Senhor da nossa vida, que Ele vai governar os nossos sentimentos, nossas decisões, e vai nos conduzir ao Pentecostes pessoal. Aqui São Pedro está falando após o Pentecostes prometido por Jesus, quando Ele envia o Espírito Santo sobre eles, sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, reunidos no cenáculo de Jerusalém. Nós precisamos receber realmente o Espírito Santo. E já no mês que vem, nós teremos a nossa novena do Divino em toda a nossa diocese. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos leva a essa alegria de sermos um povo reunido no altar, em comunidade. A paróquia é uma comunidade. A paróquia é o lugar onde o Espírito Santo vai falando na vida do povo de Deus, sob a orientação dos sacerdotes. A paróquia é este oásis onde o Senhor Jesus, vivo, nos alimenta com a sua palavra e com seus sacramentos. E São Pedro faz uma exigência para que todos adiram a Cristo, convertam-se e cada um seja batizado. Imagine que naquele dia os Atos dos Apóstolos dizem que 3.000 pessoas foram batizadas por Pedro. É muita coisa. 3.000 pessoas. Um único anúncio poderoso do querigma de São Pedro foi capaz de mover o coração de 3.000 pessoas. E os apóstolos, com Pedro, sob o olhar de Nossa Senhora, batizaram uma comunidade de 3.000 pessoas, de 3.000 judeus que se converteram, que entenderam que o Messias era Cristo. E o Evangelho nos mostra esse dia que o Senhor fez para nós, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição, o dia da bênção, quando as mulheres vão ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. E Maria Madalena, quando entra no sepulcro, vê que tem 2 anjos sentados no lugar onde estava Jesus. E ela fica preocupada, mas aonde está o meu Senhor? E quando ela vira para trás, nosso Senhor está ali, ressuscitado, vivo. Toca o coração de Maria Madalena e ela diz, Rabone, quer dizer, mestre. A alegria desta mulher que foi tocada pelo Evangelho de Jesus, ela que era uma prostituta, uma mulher profundamente dada ao pecado e que nosso Senhor extraiu dela uma legião de pecados de prostituição, e ela agora encontra Jesus, segue Jesus, vai com Cristo até o altar da cruz. E ela é a primeira pessoa a entrar no sepulcro vazio. Qual é a atitude de Maria Madalena? Contar. Ela sai a contar para os apóstolos que o Cristo não está mais ali. Ele ressuscitou. E a palavra dela que ela diz com tanta maestria e força para os apóstolos é essa: eu vi o Senhor e eis o que ele me disse. Isso é a força do querigma. Nós, meus irmãos, não vemos o corpo material de Cristo, mas nós vemos a presença de Jesus na Eucaristia, porque nosso Senhor quis ficar conosco no pão da vida, no vinho consagrado, nesses elementos das oblatas do ofertório que nós vamos fazer daqui a pouco, nos quais Jesus se dá pelas mãos do sacerdote, transubstanciando o pão e o vinho no seu corpo
e no seu sangue. Isso é grande para nós. E a atitude de Pedro de proclamar o querigma, a atitude de Maria Madalena de anunciar que Jesus está vivo, é a base fundamental da pregação da igreja. O anúncio, o querigma. Cristo está vivo. Nós precisamos fazer esta experiência de nosso Senhor ressuscitado, vivo em nossas vidas. Isso é fundamental para que a igreja seja sustentada, porque nós não adoramos um cadáver, nós adoramos o Deus vivo, Cristo ressuscitado. Ressuscitado para dar para nós o sentido profundo da esperança, porque com Ele também ressuscitaremos. E o salmo que hoje nós cantamos fala da retidão da palavra que anima a nossa fé, a palavra de Pedro, a palavra de Maria Madalena, os santos evangelhos, que anima a nossa fé e a gente tem esta noção de que Deus nos ama, como diz o salmo. Isso aqui é o vigor do querigma, do primeiro anúncio da fé. E o Senhor olha para os que o temem. Nós somos chamados a ser um povo que teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é temer desagradar a Deus com o pecado. Porque nós confiamos no amor de Deus, para da morte Ele nos libertar as nossas vidas desse cativeiro da morte e alimentar a nossa vida no tempo da penúria, no tempo da aridez, no tempo dos pecados, né? Porque no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E o salmista termina dizendo: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A novena da Divina Misericórdia, ela quer também educar os nossos corações para o verdadeiro amor de Deus. A misericórdia é a força grandiosa do amor do Pai derramado em nós por Cristo. E como o nosso mundo precisa de misericórdia. Como o nosso Brasil precisa de misericórdia. Ontem eu via uma notícia tão triste de um senhor de mais de 70 anos, porque colaborou com R$500 para a gasolina de um ônibus que trouxe o povo lá do Rio Grande do Sul para aquela manifestação fatídica de 8 de janeiro, uma coisa tão bem arrumada, e ele pegou 14 anos e tanto de prisão por causa disso. O que é o Supremo Tribunal hoje? Um lugar que não tem misericórdia. Um lugar que deletou a misericórdia. É uma justiça cega, política, interesseira, que faz tanto mal à nossa nação. O Brasil está dividido, o Brasil está triste por causa disso. Os princípios da nossa realidade democrática, ela vai sendo corrompida justamente pela falta da misericórdia. Para uns, o trato é um, para outros, o trato é outro. Dois pesos e duas medidas. Isso não vai bem. Isso não vai terminar bem. Isso não traz as bênçãos de Deus para a nação, porque grande parte dos homens que estão à frente da nação, eles não têm fé. Eles não acreditam no mistério de Deus. Eles não acolheram o amor de Deus nas suas vidas. Então, por isso persegue, por isso incrimina, por isso julga sem o devido processo, sem o devido direito do contraponto, do contraditório, da defesa. Isso é falta de misericórdia. Onde não tem misericórdia, nós vamos percebendo o sofrimento. Quanta gente sofrendo, quanta gente triste,
presas, sem nunca ter tido nenhum problema com a justiça. É muito doloroso tudo isso que nós estamos vivendo. E nós precisamos, nesta novena, pedir essa graça da misericórdia para que o amor de Deus possa banhar o coração do nosso país, das nossas famílias, da nossa igreja. Como é bom ter Jesus no coração. E o exercício da misericórdia, meus irmãos, tem que começar na nossa casa. A misericórdia com a justiça, nunca condenar os outros, nunca destruir a reputação das pessoas. É preciso ter misericórdia. Cristo quer que os raios da misericórdia dele alcancem o nosso coração. A misericórdia também na igreja, a misericórdia dos sacerdotes com o povo de Deus, a misericórdia do bispo com os padres, a misericórdia da igreja com aqueles que precisam de amparo, que precisam de amor, que precisam de sustentação. A misericórdia é um dom que nós devemos carregar no coração com muito amor e com muita habilidade. Nunca esqueçam isso, meus irmãos, olhar para as chagas de Jesus, porque as chagas de Jesus são chagas de misericórdia, que nós precisamos trazer para dentro de nós. Como nós precisamos disso nos nossos tempos. Quantas atitudes ausentes de misericórdia nós encontramos também na igreja. Às vezes o sacerdote que não compreende as coisas, que critica as pessoas que têm seus atos de piedade, critica quem usa uma correntinha de consagração a Nossa Senhora, critica quem vem comungar de joelhos. Isso é falta de misericórdia, porque a igreja, a liturgia prevê isso. Nenhum bispo, nenhum sacerdote é dono da igreja. Nós somos servidores da igreja. Nós não podemos querer inventar coisas que a igreja já determinou para nós e a gente quer aumentar coisas, colocar coisas nossas no coração da igreja. Não. A igreja é a mesma na sua moral, na sua fé, nos seus ritos, em todo o universo. E essa semana da misericórdia, ela precisa banhar nossos corações, de todos nós. Todos nós precisamos ser banhados com o amor da misericórdia do Cristo, do coração de Jesus. Não podemos esquecer isso nunca. O coração de um pai, de uma mãe, de uma freira, de um consagrado, de uma consagrada, de um bispo, de um sacerdote, de todos nós deve ser corações carregados de misericórdia, de amor, capacidade de perdoar, capacidade de amar, de distribuir o amor misericordioso do coração de Jesus. Que Nossa Senhora interceda por nós para que, como ela compreendeu, entendeu e ficou aos pés da cruz misericordiosa até o fim, que nós também saibamos carregar a cruz de Cristo em nós, saibamos ver nas provações, no sofrimento da nossa vida, os sinais também da misericórdia de Deus, e que a nossa novena, nesta semana da 8ª de Páscoa e domingo, quando nós celebrarmos o dia da misericórdia, que nós fiquemos cheios das bênçãos de Deus para continuarmos nesse mundo como verdadeiros servos da misericórdia divina. Assim seja. Amém.